Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 14 de março de 2026. França aprova lei que acaba com obrigação sexual entre pessoas casadas. Parte 3. A Assembleia Nacional Francesa aprovou, por unanimidade, uma lei que esclarece a ausência de qualquer obrigação de manter relações sexuais entre cônjuges, eliminando uma ambiguidade no Código Civil. A proposta busca reforçar o princípio do consentimento e prevenir situações de estupro dentro do casamento. O texto, que determina o fim do dever conjugal, foi aprovado na quarta-feira, 28, e ainda precisa ser avaliado pelo Senado. Os autores da proposta, os deputados Marie Charlotte Garin, Partido Verde, e Paul Christophe, Horizontes, de direita, esperam que o projeto seja promulgado até o fim do semestre. Hoje, o Código Civil francês prevê 4 deveres dos cônjuges durante o casamento: fidelidade, sustento, assistência e coabitação. Embora não haja referência à obrigação de manter relações sexuais, a jurisprudência consolidada às vezes equipara a coabitação a dormir juntos, perpetuando a ideia de um suposto dever conjugal. Em 2019, um homem obteve o divórcio alegando culpa exclusiva da esposa, critério ainda relevante para determinar o rompimento definitivo de um casamento civil na França. Ele alegou que a esposa havia cessado de manter relações sexuais com ele por vários anos. A mulher recorreu ao Tribunal de Cassação, sem sucesso, e o caso foi levado ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, TED, que condenou a França por essa questão em janeiro de 2025. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Encontro com a Paz e Saúde, esclarece sobre o tema. Nas faixas primárias da evolução, o fenômeno tem por objetivo apenas a reprodução da espécie, em razão da falta de equipamentos nervosos e emocionais para a formulação do prazer. À medida que o instinto se fixa no ser vivo, surgem sensações fortes que logo passam, transferindo-se para a criatura humana em cargas sensoriais expressivas, que lentamente, à medida que se desenvolve a emoção, produz mais profundos estados de gozo, proporcionando equilíbrio, alegria de viver e salutar intercâmbio hormonal, tanto físico quanto psíquico. A união sexual é fundamental à existência humana, por cujo contributo a vida se expressa, facultando as reencarnações dos espíritos, a união afetiva e a responsabilidade entre os parceiros que se elegem e se vinculam através do tempo, estímulos à arte e à beleza, ao trabalho e ao progresso, à busca da felicidade. A ignorância cultural e as frustrações de indivíduos atormentados, no passado, amargurados pelos conflitos, rotularam o sexo como manifestação apenas da animalidade predominante no homem e na mulher, denominando-o pecaminoso e imundo. A sua função é digna e estabelecida pela natureza como essencial à reprodução, sem a qual a vida física se extinguiria. Em consequência, os atavismos religiosos ultramontanos encontraram uma forma de manter a castração sexual, determinando que somente deveria ser usado o sexo para a finalidade procriativa, como se a divindade estabelecesse limites no sentimento do amor, determinando que uma expressão dele é nobre enquanto a outra se apresenta abjeta. Não tem, pois, razão aqueles que assim pensam, porque a questão mais profunda não se limita à união dos sexos, mas à mente que se deixa viciar, procurando mecanismos eróticos para conseguir novas e estranhas sensações a que se permite, transformando a finalidade relevante da convivência com um parceiro em instrumento para a permissividade doentia. Na condição de mecanismo sublime para a geração de vida, quando tem a sua função perturbada ou não reconhecida como a parte integrante da existência, propicia conflitos e transtornos neuróticos de demorado curso, que infelicitam ainda grande número de indivíduos na imensa mole humana.
Da mesma forma, a herança perversa em torno da sua finalidade, como de condenação, remontando à expulsão do primeiro casal do paraíso, gerou, na mulher dos tempos idos, sofrimentos injustificáveis, que ainda remanescem em algumas doutrinas religiosas arbitrárias, que ao invés de libertar as criaturas, escravizam-nas, e textos esdrúxulos de profetas transtornados e fundadores de religiões incapazes para a vida sexual. O fenômeno sexual tem lugar, não no aparelho genésico, em si mesmo, mas no diencéfalo, onde se expressam os variados estados de excitação. Nessa região, os neurotransmissores específicos da função sexual produzem as ânsias do desejo e favorecem com as reações orgânicas indispensáveis à comunhão fisiológica anelada. Isso significa que a divindade estabeleceu uma área específica no cérebro, para que a reprodução pudesse acontecer através de automatismos, que a evolução qualificou para melhor com a cooperação consciente do sentimento de afetividade. Nas faixas ainda primárias, o abuso decorrente de falsas necessidades de prolongar indefinidamente o prazer, levou o indivíduo a comprometimentos psicológicos que redundaram em atuais condutas extravagantes e perturbadoras da função em si mesma. Por outro lado, os comportamentos ansiosos e insatisfeitos, diante do natural cansaço da organização fisiológica, passaram a descobrir elixires e poções mágicos para o prolongamento da sensação, culminando, na atualidade, com o uso de substâncias químicas vasodilatadoras, que, certamente produzem prejuízos diversos, à medida que são absorvidas pelo organismo, não preparado para a ingestão dessa natureza. A vitalidade sexual tem o seu início, o seu apogeu e a sua inevitável decrepitude, em períodos próprios da existência, de modo a serem transformadas as suas energias em outros tipos de fontes criativas, na arte, na religião, em aplicações de outra natureza, nas quais se expressa de forma inexaurível. Aliás, toda a vida orgânica experimenta esse fenômeno de fragilidade, a princípio, pujança e decadência depois, que são resultantes dos impositivos da evolução e da transitoriedade da maquinaria física, programada para um determinado período e sem possibilidades de ininterrupta atividade. No mundo das conjunturas relativas, não poderia estar reservado ao corpo físico um programa superior às possibilidades estruturais da sua constituição temporal. Não seja, portanto, de estranhar, que todas as funções orgânicas tendam, naturalmente, a sofrer alterações e a avançar no rumo da deterioração. A mente ativa, decorrência natural do espírito lúcido, comandará sempre o carro celular, em qualquer período, no entanto, dentro das possibilidades que lhe constituem os equipamentos em uso. Dessa forma, o sexo deve ser vivenciado com equilíbrio, ponderação, responsabilidade e discernimento, de modo que não se transforme em fator de perturbação ou de transtorno de comportamento. A utilização saudável da função sexual constitui expressiva conquista moral do espírito, que lentamente se liberta das paixões mais grosseiras para alcançar os patamares da afetividade sem angústia. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de março de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.